Meu nome é Sueli Moseica e estamos aqui para mais um vídeo do Minuto Alzheimer. Hoje nós vamos falar sobre sinais de alerta, os primeiros sintomas do Alzheimer. Como reconhecer? Como eu já disse num vídeo anterior, né? Um dos primeiros sintomas do Alzheimer é a perda de memória. São os esquecimentos. Mas como que começam esses esquecimentos? A gente observa pelo esquecimento de obrigações. Então, era uma pessoa que sempre tinha sua vida regradinha, tudo certinho, seguia sua agenda normalmente e, de repente, ela começa a esquecer de pagar contas, de passar recados, ou passa de forma inadequada, esquece de obrigações como colocar um sal na comida, esquece a panela no fogo. Então, assim, aquelas obrigações corriqueiras do dia a dia começam a ficar inadequadas, começam a ter falhas por problemas de esquecimento. Outra coisa, dificuldade de planejamento. No nosso dia a dia, quando nós levantamos, normalmente a gente faz um planejamento do que vamos fazer, né? Os caminhos que vamos seguir, até para facilitar a nossa vida. E a pessoa que tem, né, que começa a manifestar os primeiros sintomas do Alzheimer, ela começa a se perder. Ela começa a fazer uma coisa, vai fazer outra, ou pega caminhos muito mais complicados, e isso vai dificultando a sua vida. Então, uma tarefa que, vamos dizer assim, ela levaria meia hora, ela passa a levar 1 hora, 2 horas, e às vezes até o dia inteiro, e não consegue resolver a tarefa do dia a dia. Dificuldade para resolver problemas, né? Então, no nosso dia a dia, surgem imprevistos, surgem situações que nós precisamos, né, pensar rapidamente para resolver, darmos uma solução naquilo que aconteceu. E a pessoa que começa a manifestar seus primeiros sintomas de Alzheimer, ela começa a ter dificuldade. Então, às vezes, uma coisa simples, como caiu o celular no chão e deu um problema. Ele parou de falar. Bom, normalmente, liga-se para um técnico ou vai-se a uma loja e resolve, né? Faz o conserto. A pessoa, ela fala, e agora? Fica com o celular olhando, o que eu faço? Ela não sabe dar uma continuidade naquilo que realmente deve se fazer. E, muitas vezes, como eu disse, coisas extremamente simples. Outra coisa que a gente tem que começar a ficar alerta, se a gente começar a perceber que o nosso familiar começa a se perder na rua ou mesmo dentro de casa. Um exemplo muito simples foi no açougue, que é lá na esquina, tá? Um quarteirão. Aí a pessoa para na frente de casa, fica olhando para um lado, fica olhando para o outro. E aí se passa alguém conhecido e pergunta, e aí, seu José, o que está acontecendo? Falou, não sei, eu não sei onde que eu moro, eu não sei, eu estou perdido. Quando, na verdade, muitas vezes está na frente de casa. Mesmo dentro de casa, né? Não sabe onde é o banheiro, não sabe onde é a cozinha ou o quarto, fica rodando de um lado para o outro e não sabe aonde está. Outra coisa, que aí entra naquilo que eu falei da dificuldade de planejamento, que seria a dificuldade de realizar tarefas habituais. Vamos supor, um marceneiro que
consegue fazer um trabalho em 2 horas. Ele vai ficar rodando, olhando, virando a madeira para um lado, virando a madeira para o outro. Vai chegar de tarde e ele não terminou. A mesma coisa, uma dona de casa que vai fazer um almoço, coisa que ela faz rapidinho. Em 1 hora, 2 horas, está tudo prontinho na mesa. Ela vai ficar perdida. Eu, inclusive, aqui até lembro da minha mãe. Uma vez eu fui almoçar na casa dela, e aí começou o meu alerta. E normalmente ela que fazia o almoço, né? E eu chegava, o almoço praticamente já estava pronto, era só colocar na mesa e a gente almoçar. Aí eu cheguei, eu olhei que tinha 2 peixinhos que já tinha sido frito no dia anterior e um pouco de arroz. Aí eu perguntei, e aí, minha mãe, cadê a mistura, né? Porque era para minha mãe, para o meu pai e para mim. Esse peixinho não ia dar para os 3. Ela falou, tá aí, olha aí. Eu falei, mãe, mas isso aqui não vai dar. Aí meu pai chega e pergunta, você não fez o frango? Não fiz. Então, são tarefas que a pessoa já estava habituada a fazer, fazia normalmente e que de repente se perde, não lembra e não sabe muitas vezes nem como fazer. Esquecimento de fatos do dia a dia, né? E fatos importantes, como eu disse, às vezes pode ser esquecimento de pagar uma conta, de passar um recado, né, que é importante, que a pessoa que vai receber o recado não pode ficar sem aquele recado, né? Se perde nas finanças. E aí tem que se tomar um cuidado muito grande, porque torna-se alvo de pessoas inescrupulosas que se aproveitam dessa confusão, né, da pessoa já não lembrar mais como fazer as contas, do que tem que pagar, o que não tem, acaba pagando 2 vezes a mesma conta, e quem recebe as 2 vezes. Quando é banco, boleto, o boleto já diz que não, mas se você vai pagar na farmácia, na padaria, que você costuma deixar as coisinhas lá, né, de anotadinha, que antigamente a gente falava na caderneta, ou mesmo que você vai, entrega uns 50 reais e tem que pegar um troco e a pessoa se aproveita da confusão e não dá o troco de forma adequada. Então a gente tem que começar a ficar muito esperta, principalmente quando ela começa a se perder em contas e, né, essa dificuldade de lidar com as finanças, começa a ter dificuldade para escrever, assinar cheques, a própria assinatura começa a se modificar, né? Como disse, também a questão dos cálculos, ela começa a se perder, não consegue fazer uma continha que antigamente fazia de cabeça, né? E uma coisa assim também que chama muito a atenção e que as pessoas às vezes ficam até chateadas, é quando a pessoa começa a se tornar repetitiva. Então, o que acontece? Ela conta a mesma história 3, 4 vezes seguidas. Conta uma vez, daí a pouquinho, ai, você sabia? Olha, aconteceu isso, isso, isso. É a mesma história e isso se repete. E muitas vezes o familiar desavisado, que não conhece, não entende, não sabe, né, sobre o Alzheimer ainda, acha que, pô, mas que, desculpa a palavra, que saco, fica aí com essa coisa repetindo, né? Perde a paciência, às vezes responde mal para o idoso, quando na verdade são os sinais de alerta que nós temos que ficar atentos. Começa muitas vezes a ficar confusa com relação ao horário, perde no horário. Ela não sabe que dia é, que hora é, né? Você pergunta, você sabe que mês nós estamos? Não sei.
é dezembro, quando na verdade ainda é fevereiro, março. Então, é o que a gente chama, perde-se no tempo e no espaço, né? No tempo, em relação a tempo mesmo, e espaço com relação ao local em que ela está. Uma coisa que começa também chamar a atenção é a mudança no comportamento. Era uma pessoa ativa que gostava de sair, gostava de conversar e de repente ela começa a se fechar. Começa a perder o interesse por atividades que antigamente ela gostava e gostava muito, né? É o que a gente fala, ela vai perdendo o prazer e vai se isolando socialmente. Ela para de frequentar a casa de amigos, para de ligar para amigos, para de receber, né, os amigos em casa, então vai se fechando, né? Vai entrando no que a gente chama de uma inércia, de uma apatia. Outra coisa que chama muito atenção, que a gente tem que ficar atenta, é a dificuldade de encontrar palavras, de nomear objetos. Por exemplo, ela vê uma chave aqui em cima da mesa e ela não consegue nomear aquele objeto. Ela fala, ela até sabe para que serve, é para pôr na porta, e ela não consegue falar chave. A mesma coisa, uma caneta, você dá uma caneta para ela, pede para ela nomear a caneta, ela vai falar, serve para escrever, mas chama e não consegue falar caneta. Então, são sinais de alerta que nós devemos, levar muito em conta quando a pessoa começa a ter essas modificações. Como eu disse, histórias repetitivas, começa a ter um descuido com a aparência pessoal, com os cuidados pessoais. Já não quer mais tomar banho, e com o tempo essa dificuldade de tomar banho é muito maior, mas ela começa a pegar qualquer roupa do armário, às vezes pega até roupa suja, roupa rasgada. Eu me lembro também uma das vezes que eu saí com a minha mãe, meus pais passaram em casa para a gente ir almoçar num restaurante. Quando eu olho ela no carro, eu vi ela com uma roupa toda manchadinha de molho, gordura. Eu achei aquilo estranho, porque ela sempre gostou de colocar uma roupa limpinha, bonitinha, brinquinho, né? Ela não era assim de grandes vaidades, até porque meu pai não gostava muito e ela se habituou a isso. Mas assim, a questão da higiene, cabelo penteadinho, sempre eu vi aquilo lá. E quando a gente desceu do carro, que ela sentou na mesa do restaurante, ela abriu o braço, a manga aqui, né, no braço, estava todinha descosturada. Não é aquele, rasguinho, aquele que soltou 2, 3 pontinhos. Não, era um rasgo enorme e ela não tinha percebido. Então, isso são alterações que a gente também tem que estar atento, né? São mudanças no comportamento, nas atitudes que chamam a atenção. Outra coisa, a pessoa sempre foi uma pessoa relativamente calma, tranquila e de repente começa a ficar agressiva, começa a fazer coisas na impulsividade, né? Responde mal, fala palavrão, coisa que muitas vezes ela não era habituada, e se era, isso se intensifica muito, tá? E aí, outra coisa é a desinibição, né? É aquela mulher que era recatada, né? Sempre, né? Não era de ficar contando piada nem nada, de repente começa a se insinuar para o marido da vizinha, o marido da irmã. Então ela começa a ter uma desinibição. O mesmo também acontece para o homem, né? Ele começa a cantar a vizinha, começa a cantar a cunhada, né? E às vezes até a própria irmã, porque ele começa a perder a noção, né, de quem são as pessoas. Então vem a desinibição.
Já disse, né, a questão da dificuldade em lidar com dinheiro e um descontrole alimentar. Ou então a pessoa começa a comer demais ou começa a perder o apetite. Então a gente vai percebendo as pequenas alterações. Normalmente não aparecem todos de um dia para o outro. Eles vão aparecendo lentamente, né, de forma bem gradativa. Um dia é uma coisa, outro dia é outra, e assim vai aumentando, até que a coisa fica num patamar que é extremamente evidente. Mas se a gente começar a se dar conta dessas pequenas alterações e ir buscar um tratamento, né, buscar um diagnóstico e um provável tratamento, isso vai facilitar muito na questão da evolução da doença. Como eu disse, o Alzheimer, disse em um outro vídeo, né? O Alzheimer, ele não tem cura, mas ele pode ser tratado, certo? E esse tratamento vai fazer com que esses sintomas, que essa evolução seja muito mais lenta, promovendo assim muito mais independência e qualidade de vida para quem sofre do problema, tá? Então, o que a gente tem? Que a gente tem que, primeiro de tudo, analisar todo o contexto, tá? Eu não posso pegar, porque começou a esquecer, já está com Alzheimer. Não, eu vou pegar todo o contexto, verificar como está sendo o dia a dia dessa pessoa, eu vou ficar mais atento. E busco, né, a orientação de um profissional. Qual o médico que eu devo procurar? Normalmente, o Alzheimer, ele é tratado pelo neurologista, porque o Alzheimer é uma doença neurológica, né? São os neurônios que estão sendo destruídos no cérebro. E também posso ter um acompanhamento com um geriatra, né? Porque como é uma doença de pessoas idosas, o idoso normalmente, depois de uma determinada idade, depois dos 50, 60 anos, normalmente vão aparecendo outros sintomas clínicos, né? Hipertensão, problemas cardíacos, uma série de outras, diabetes, né? Artrose, artrites. Então, há necessidade de um acompanhamento com um geriatra. Às vezes, o próprio geriatra, ele dá um acompanhamento legal, sem a necessidade do neuro, mas às vezes é importante. E quando surgir sintomas psiquiátricos, porque o Alzheimer, com o evoluir, ele também leva a alguns sintomas psiquiátricos. Então, o que pode ser feito? Pode se pedir uma avaliação psiquiátrica, mas às vezes o mais adequado mesmo é o neuro ou o geriatra, até porque eles sabem a dosagem, principalmente o geriatra, né, sabe como manusear os medicamentos, porque uma dose de um medicamento, principalmente um medicamento psiquiátrico, uma determinada dose para um adulto normal, entre seus 30 a 60, 60 e poucos anos, é uma dose. Para um idoso de 70, 80, 85 anos, é uma outra dose. E que esse mesmo medicamento também pode interferir com outros medicamentos que ele está fazendo uso. Então, a gente sempre recomenda, no caso do Alzheimer, um acompanhamento com o geriatra e também com o neuro, tá bom? E aí, gostou da novidade do projeto Alzheimer? O Minuto Alzheimer? Então, se você gostou, convido você a se inscrever no canal, compartilhar, curtir e convidar pessoas que você sabe que pode se beneficiar deste assunto. Então, estamos aí.
Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!